Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma aula da nossa escola bíblica dominical, dando continuidade aos estudos no livro Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, de J.C. Ryle. O estudo de hoje tem por tema o governador das ondas e está baseado no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo número 35 até o versículo 41. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura dessa porção das Escrituras. Marcos capítulo 4, a partir do versículo número 35, diz o seguinte: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os versículos anteriores a esses que nós lemos dão conta de que Jesus passou todo um dia ensinando as multidões por meio de parábolas. Naturalmente, sendo plenamente homem, Cristo, depois de todo um dia de ensino, estava cansado, estava exausto. E ele fala aos seus discípulos, no fim daquele dia, que tinha o intuito de ir para outra margem do Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um grande lago de água doce que era cercado por montanhas. Dessa forma, os discípulos prontamente o atendem e iniciam aquela travessia e Cristo, cansado, adormece no barco. O texto de Marcos nos diz que os discípulos nessa travessia são pegos de surpresa por uma grande tempestade de vento, e essa tempestade de vento faz com que grandes ondas se formem, e essas ondas se chocando com o barco faziam com que a embarcação se enchesse de água. A geografia da região fazia com que em alguns momentos o vento frio que o vento frio se afunilasse por entre os vales das montanhas que cercavam aquele lago, e o vento soprava, né, intensamente contra o mar da Galileia, fazendo com que se formassem grandes ondas. Essas grandes ondas, por sua vez, faziam a navegação se tornar perigosa. Até mesmo para aqueles discípulos, alguns navegadores e pescadores experientes, aquela situação fazia com que eles perdessem totalmente o controle do barco. Dessa forma, diante daquela situação dramática, os discípulos recorrem ao Mestre e clamam para que ele os socorra. Dessa forma, Cristo intervém, né, ordenando que o vento e o mar se acalmem, e o texto de Marcos nos diz que houve grande bonança. Diante dessa experiência que os discípulos passaram com Cristo no Mar da Galileia, eu queria refletir com você na manhã de hoje sobre 3 ensinamentos que nós podemos extrair a partir desse texto. O primeiro ponto é que a fé em Cristo, ela não é uma garantia de que não passaremos por problemas na nossa vida. A fé em Cristo não é incompatível com as dificuldades e as adversidades. O versículo número 35 nos dá conta de que aqueles discípulos estavam atravessando aquele mar obedecendo a ordem de Cristo, eles estavam cumprindo o propósito de Cristo. E eles foram pegos de surpresa por uma grande tempestade, de forma que agora eles estavam temendo pela própria vida. Aqueles que pregam a errônea teologia da prosperidade afirmam que o fato de crer em Cristo garante de que o cristão pode passar por essa vida sem provar de dificuldades, de problemas, doenças, de necessidades. Eles acreditam que a fé em Cristo é a garantia de que teremos uma vida próspera e tranquila. De fato, nós não encontramos fundamento nas Escrituras que apoiem esse pensamento. A própria experiência dos discípulos nos mostra que sim, os filhos de Deus podem passar por dificuldades. O salmista, no Salmo de número 34, afirma que muitas são as aflições do justo. Cristo, em João capítulo 16, afirma para os seus discípulos: no mundo tereis aflições.
As consolações que esses textos também nos trazem é aquilo que o salmista complementa no Salmo de número 34. Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. E em João 16, Cristo afirma: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, a fé em Cristo não nos garante que não vamos passar por dificuldades e adversidades. Ele não é um salvo-conduto para que passemos por essa vida sem trilhar por meio das dificuldades, mas é a garantia de que a nossa chegada na morada celestial é garantida. E que mesmo que passemos por dificuldades e aflições, o Senhor jamais nos abandona, o Senhor jamais nos deixa, e que Ele vem em socorro dos seus filhos. Portanto, é isso que a palavra de Deus nos garante. O segundo ponto que eu queria refletir com você é que Cristo, sendo plenamente homem, ele compreende as nossas dores e se compadece de nós nas nossas dificuldades. Quando nós passamos por dificuldades, não é raro que a amargura, o desânimo, o medo e a dúvida entrem no nosso coração. Muitas vezes nós não somos muito diferentes daqueles discípulos incrédulos. E dessa forma, alguns pensamentos como não há quem entenda, não há quem compreenda a dimensão da minha dor, ou Deus está distante e não se importa com a minha situação, são pensamentos que podem vir à nossa mente, ao nosso coração, nas horas de dificuldade. O texto de Marcos, ele nos mostra, é importante refletirmos sobre isso, que o próprio Cristo estava cansado, estava exausto após um dia ensinando as multidões. Isso é importante nós refletirmos porque Cristo, sendo o próprio Deus, se fez homem para passar pelas dores e dificuldades que eu e você passamos. O próprio Deus, Criador do universo, agora estava cansado, estava exausto. E não apenas isso, mas Cristo se fazendo um homem, ele se humilhou de forma que ele passou por todas as dificuldades, por todas as dores, provações e tentações que eu e você estamos sujeitos, conquanto sem pecar. Dessa forma, quando nas nossas dores particulares que nós passamos, às vezes nos sentimos sozinhos e não compreendidos, nós não podemos dizer que não somos compreendidos por Cristo, porque Cristo entende a dimensão de cada dor e cada dificuldade do ser humano, porque Ele mesmo passou por todas elas. E a verdade gloriosa que a palavra nos apresenta é que não apenas Cristo entende a dimensão da nossa dor, da nossa dificuldade, mas Cristo também se compadece de nós quando passamos por elas. É isso que o autor da carta aos Hebreus nos afirma. Dessa forma, Cristo entende a nossa dor e se compadece de nós nas nossas dores e dificuldades. Quando nós olhamos a experiência dos discípulos, eles despertam Cristo do seu justo sono e vem com a pergunta descabida, em tom de censura: Mestre, não te importa que pereçamos? Os próprios discípulos estavam questionando a preocupação do Mestre com eles. E Cristo, graciosamente, desperta do seu sono e age em favor daqueles discípulos incrédulos. Ele faz com que o vento cesse, o mar se acalme, que haja bonança, trazendo paz para aqueles discípulos. Ele age com graça, mesmo diante da incredulidade dos seus discípulos. O terceiro ponto que eu queria refletir com você é que Cristo não apenas compreende as nossas dores, as nossas dificuldades e se compadece de nós, mas ele também é plenamente Deus e tem o poder de intervir nas circunstâncias e nas adversidades. Jesus ele intervém de forma poderosa, ordenando que o vento e o mar se aquietem, e Marcos diz que de imediato houve grande bonança. Agora aquele mar que estava extremamente revolto se tornou em calmaria. A intervenção de Cristo na tempestade mostra que ele tem o poder de submeter todas as coisas à sua vontade. Ele é o próprio Deus. A natureza não é exceção. Ele está no controle da história e ele está no controle da natureza. Os elementos da natureza respondem a ele, estão debaixo do seu poder. E a repreensão de Cristo àqueles discípulos incrédulos após acalmar a tempestade, onde ele fala: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Em algumas traduções, como é que não tendes ainda fé? Mostra que aqueles discípulos falharam em compreender a verdadeira natureza de Cristo, de que não apenas ele era homem, mas ele também era plenamente Deus e poderoso para intervir naquela circunstância. De que o destino deles não era o fundo
do mar da Galileia, mas sim a outra margem, porque esse era o propósito de Cristo e Cristo estava com eles. E, de fato, em vários momentos, Cristo adverte e exorta seus discípulos nos evangelhos porque eles eram tardios em aprender. Eles eram tardios em compreender os seus ensinamentos, em compreender a sua missão até a cruz do Calvário, em compreender a sua verdadeira natureza, tanto humana quanto divina. E dessa forma, aqueles discípulos, por não fitarem a sua fé e a sua confiança em Cristo, olhando para as circunstâncias, olhando para o mar revolto, olhando para o forte vento, eles se desesperam. Eles não põem a sua confiança, a sua esperança em Cristo e dão lugar ao desespero e à incredulidade. Quando nós passamos por dificuldades, por adversidades, seja uma doença, seja um problema familiar, seja essa grande pandemia pela qual estamos passando, que não estamos isentos, onde familiares nossos adoeceram, podem adoecer, ou nós mesmos passamos, alguns adoeceram, outros ainda podem adoecer, infelizmente não estamos isentos dessa grande pandemia. Quando passamos por tentações, nós muitas vezes damos lugar à desesperança. Nós colocamos os nossos olhos nas circunstâncias e vemos que pela força do nosso braço nós não conseguimos resistir a essas fortes ondas que vêm contra nós e nós nos desesperamos. O que a experiência dos discípulos nos mostra é que nós não podemos medir, estabelecer a nossa paz pela nossa força de gerir as circunstâncias, porque elas fogem do nosso controle. Mas nós devemos confiar em Cristo, porque Cristo é aquele que tem o poder de submeter sob a sua vontade todas as coisas. Diante da manifestação poderosa do poder de Cristo, aqueles discípulos extasiados, com temor e tremor, eles se perguntam, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Como Paulo afirma em Colossenses capítulo 1, este, o Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Deus encarnado. E aqueles discípulos viram, pela manifestação poderosa do poder de Cristo diante daquela tempestade, de que Ele é plenamente Deus. Eu queria encerrar trazendo 3 aplicações sobre esse estudo, sobre essa reflexão que fizemos nessa manhã. A primeira aplicação que eu quero trazer é que você deve viver em comunhão com Cristo. Você deve buscar conhecer mais sobre Ele, na leitura da palavra, em oração. Aqueles discípulos falharam na sua fé porque eles não tinham uma correta compreensão de quem Cristo era. Eles não depositaram a sua confiança em Cristo. Eles não criam que Cristo tinha o poder de intervir naquela situação. Até que Ele interveio e eles viram a real demonstração do seu poder. E dessa forma, quanto mais você conhecer a respeito de Cristo, quanto mais você se debruçar sobre a palavra, entender mais sobre a sua pessoa, sobre as promessas de que Ele dá para aqueles que são seus filhos, de jamais abandoná-los, jamais deixá-los sozinhos, de jamais desampará-los, mais seu coração poderá repousar nele. Como J.C. Ryle afirma, assim como o paciente conhece seu médico, assim como a ovelha conhece seu pastor, assim como a noiva conhece o noivo, o cristão deve conhecer a Cristo. Segundo ponto, quando você estiver passando por dificuldades, ponha os seus olhos no Senhor. Se você depositar a sua confiança na sua própria força de gerir as coisas, de gerir as circunstâncias, na sua própria força de lidar com as adversidades, muitas vezes você vai se frustrar e falhar. E aí seu coração vai dar lugar ao medo e ao desespero. Mas quando você colocar e fitar os seus olhos em Cristo, aquele que tem o poder de intervir nas situações, aquele que jamais nos deixa sozinhos, aquele que jamais nos abandona, o seu coração poderá experimentar paz, mesmo nos momentos mais adversos,
porque você saberá que nada pode arrebatar você das mãos dele. Nada pode tirar de você a maior garantia que Cristo dá aos seus filhos, que é a vida eterna. Portanto, podemos descansar seguros, sabendo que, se somos filhos de Deus, estamos debaixo da sua onipotente, poderosa e misericordiosa mão. Terceiro e último ponto. Cristo é aquele que tem sobre suas mãos o poder de intervir na nossa história, de intervir nas circunstâncias. Se você hoje não conhece a Cristo, não entregou sua vida a Cristo, se você não vive em comunhão com Ele, saiba que Cristo pode mudar a sua história. Cristo pode mudar a sua vida, libertar você do poder do pecado, do poder de Satanás. Cristo pode fazer nova todas as coisas na sua vida. Então, você deve confiar nesse Deus que pode libertar você do poder do pecado, pode salvar você, pode fazer com que você possa ter comunhão com o Pai. E confiando na promessa de que Ele jamais lança fora aquele que se achega até Ele, você pode se achegar, reconhecendo seus pecados e crendo que Ele é seu Senhor e seu Salvador. Esses são os breves ensinamentos que nós extraímos dessa porção das Escrituras. E o meu desejo é que o Senhor possa aplicar essa palavra no seu coração nessa manhã. E eu queria encerrar com a oração e que você possa baixar a sua fronte e orar comigo nesse momento. Pai querido, amado e santo, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor. Gratos a Ti pela Tua palavra, que é viva e eficaz para nos instruir em todo momento. E nós rendemos graças a Ti por Cristo Jesus, que vem em auxílio, Pai, de cada um de nós quando estamos nos momentos de aflição e de dificuldades. Nós sabemos que nós não estamos isentos, Senhor, de passar por diversas provações, tribulações nessa vida. Mas nós temos a viva esperança de que em nenhum momento estamos sozinhos, em nenhum momento estamos abandonados. Nós temos um Deus que entende cada fraqueza e cada dificuldade nossa, se compadece de nós e vem em nosso auxílio. Nós te damos graças, Pai, por isso. E pedimos que nós possamos crer nessas verdades, nós possamos aplicar essas verdades na nossa vida diária, pregar isso para o nosso próprio coração e permanecermos firmes, Pai, mesmo diante das tribulações, crendo que o Senhor permanece sempre no controle da nossa história. Nada foge do Teu controle, Pai. De que podemos ter paz apesar das dificuldades, ter paz apesar das circunstâncias, porque o Senhor está conosco. O Senhor não nos abandona. E que, apesar das dificuldades, o fim da Tua igreja, o fim do Teu povo é glorioso. E o Senhor nos garante que nada pode nos apartar das Tuas mãos, Senhor. Nada pode nos apartar de Ti. E com Ti estaremos por toda a eternidade. É dessa forma que te oramos, Pai. Gratos a Ti, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meu irmão, fique na paz e que Deus lhe dê um resto de domingo abençoado e uma semana também abençoada. Um forte abraço.